Boa noite, irmãos. Eu, sinceramente, quero dizer que é muita alegria da minha parte poder estar com os irmãos essa noite, e por diversos motivos. É uma alegria muito grande mesmo, eu me senti emocionado em poder adorar a Deus em português. Faz tempo que não fazíamos isso, ouvir o coral, os hinos, e eu me senti um presbiteriano agora. E eu estou muito feliz por isso mesmo. Um outro motivo é porque nós vamos compartilhar a palavra de Deus e relatar aos irmãos sobre um pouco das nossas atividades lá no Timor-Leste. E por que eu fico especialmente feliz hoje? Porque em 2012 eu estive aqui com os irmãos, e o irmão Sálvio me recebeu muito bem na casa dele. Eu vim aqui a convite de uma jovem chamada Michele, não sei se ela ainda está com os irmãos aqui, e quando eu vi eu encontrei também o presbítero Edson, também não sei se ele ainda está por aqui, mas eu me lembro dos irmãos, e os irmãos me trataram muito bem. Então, esta noite eu venho aqui diante dos irmãos como um soldado raso, que se apresenta aos seus oficiais para relatar o que aconteceu nos últimos 10 anos. Eu estive aqui em 2012, fomos para o Timor, a Ellen, que está ali em cima, e eu em 2013, e a Rebeca, em 2013, a Rebeca era pequenininha. E desde então, ali nós temos vivido, ali nós temos trabalhado, e ali o Senhor tem nos sustentado para fazermos a obra dele. Eu trouxe algumas imagens, é possível? Eu tenho que apertar o botão aqui? Ok. Para que os irmãos possam se contextualizar. Para onde que eu aponto? Ali, né? Será que vai? Para lá, para lá. Eu devo estar errando todos os tiros aqui. Tem que ligar, talvez, né? Foi. Ele só obedece o pastor. Tá bom. Para os irmãos lembrarem, Timor-Leste fica no sudeste da Ásia. É uma pequena ilha que na sua metade é dividido com a Indonésia. Não está aparecendo, né? Isso, irmão. Pode pilotar aí à vontade. É uma pequena ilha no sudeste da Ásia. Nós estamos prensados ali acima da Austrália e abaixo da Indonésia. E logo em seguida nós temos a Malásia, a Singapura, mais acima. À nossa direita está a Papua Nova Guiné. E todo aquele contexto traz a geografia e o contexto histórico, social, cultural daquele país. É um pequeno país de 1,3 milhões de leste-timorenses. Acontece que o desafio que o Senhor colocou para nós está no próximo mapa, talvez. O Senhor nos chamou e nos levou até lá para trabalharmos na tradução da Bíblia. Isso nós reportamos aos irmãos em 2012. Nós estamos indo para o Timor-Leste porque Deus nos chamou para trabalharmos na tradução da Bíblia. O mapa que o irmão está vendo aí, ele mostra um pouco do contexto linguístico do país. Cada cor aí diferente, se trata de uma língua diferente. Cada um desses grupos, eles possuem a sua própria língua. Significa que eles se entendem? Não, eles não se entendem a partir das suas próprias línguas. Acontece que tem uma outra língua, chamada Tetundili, que se sobressai e passa então a ser a língua de comunicação entre um grupo e outro. Então, por exemplo, nós temos ali o grupo Mambai. O Mambai ele está naquele parte verde ali, na região das montanhas, e eles falam Mambai. Entre eles se comunicam em Mambai. Na casa deles, eles conversam com seus filhos em Mambai. Quando eles vão um pouquinho à esquerda, eles encontram ali o povo Idatê, o povo Galolem, o povo Laclay. Então, como eles se comunicam? Através de uma terceira língua, o Tetundili, que passa então a ser a língua de comunicação. Então nós podemos fazer todo o trabalho na língua Tetundili para comunicar com todo o país? Não é bem assim que funciona. O Tetundili é falado principalmente pelos jovens ou por aqueles que fazem negócios. Eles vão à capital, eles vão às grandes cidades para fazer as suas transações econômicas e por meio dessa língua, então, eles aprendem e voltam então para suas comunidades, para suas famílias, para a sua língua local. Se quisermos alcançar, de fato, cada casa no Timor-Leste com o Evangelho, nós temos que fazer isso por meio das suas línguas mesmo. Para termos uma ideia, é como se aqui em Indaiatuba os irmãos falassem uma determinada língua. E se fôssemos ali a Campinas, já é
uma outra língua, bem diferente. Não se entende, não há assim proximidade entre elas. E se formos a Jundiaí ou outra cidade, cada um vai ter sua própria língua. E geralmente eles vivem entre eles, fechados, reclusos, eles casam entre eles. Eles fazem as suas economias, as suas relações culturais, todas as suas atividades, elas são cercadas pela sua identidade cultural. Então, como nós trabalhamos com isso? Pode ir caminhando, meu irmão. Nós focamos primeiramente na língua Tetundili. E eu vou mostrar para os irmãos o que nós trouxemos, só para os irmãos verem aqui. Nós, pela graça de Deus, conseguimos fazer até o final o Novo Testamento e alguns livros do Antigo. Alguns. Nós estamos quase que chamando de uma mini-bíblia, porque não está completa. Mas nós temos Gênesis, temos Ruth, Esther, Jonas, alguns textos de Êxodo e Salmos, Daniel já está, não está aqui, mas já está bem encaminhado, e o Novo Testamento completo na língua Tetundili. Mas isso não é o suficiente. Nós temos ainda a perspectiva de trabalharmos com mais 20 línguas. O país possui cerca de 34. Uma dessas línguas, nós fomos os responsáveis pela catalogação dela em 2016, a língua Macaleiro. Ela ainda não estava no mapa, não havia nenhum registro dela no mundo. E nós fizemos, então, esse levantamento, pesquisa, a documentação disso, para que ela ganhasse um código. Cada língua tem no código, no mundo, para ela ter a sua identificação, seu registro oficial ali de língua humana falada em determinado território. E nós encontramos no Macaleiro. É possível que nós encontremos outra língua. Pois não, presbítero? O senhor quer ver Eu posso mostrar no final? Porque senão o pessoal vai perder a atenção. Deixa eu já aproveitar aqui. Aqui nós temos ainda outros. Por exemplo, esse aqui, a Ellen produziu na língua Mambai. Esse aqui é o livro de Ruth. E esse foi um primeiro material escrito nesta língua Mambai. Primeiro livro, produção impressa, saiu da impressora, escrito em uma determinada língua, foi o livro de Ruth. Nós estamos caminhando, a Ellen já com a equipe. Nada fazemos sozinhos. Fazemos sempre com a nossa equipe. Aqui a Ellen está com a equipe Mambai. Tem o pastor Carlos, Julieta, o senhor Paulino, o tio Francisco, todos eles fazem parte da equipe e discutem cada versículo, cada palavra em cada versículo. E com isso nós vamos produzindo, meus irmãos, para as outras línguas. Nós fizemos... Os irmãos recebem, talvez, os nossos vídeos todo domingo pela manhã. Geralmente nós enviamos um pequeno vídeo pelo WhatsApp. Talvez algum dos irmãos recebam. E nós compartilhamos um pedido de oração e um agradecimento da semana. Hoje, nós agradecemos por vir à igreja aqui com os irmãos e também pelo breve catecismo de Westminster. Os irmãos devem conhecer bem esse material. Nós fizemos essa produção já há alguns anos, ele está esgotado e ele está sendo usado nas escolas como material de ensino religioso, mas acaba que passa a ser usado também para leitura, para alfabetização, para outros materiais, outros recursos que a escola aplica esse material pela falta de recursos que eles têm nas suas escolas. Então, o breve catecismo, material nosso presbiteriano, ele está sendo usado pela Assembleia, pelos batistas, pelas escolas, sem se darem conta de que eles estão comendo material reformado de qualidade. Então, nós estamos focados, meus irmãos, nas próximas 20 línguas. Nós vamos conseguir fazer isso? Veja bem, ali neste mapa, nós temos as línguas circuladas em vermelho, são línguas que não têm nenhum versículo, nada, nenhuma palavrinha escrita ainda nelas. Nós temos muitos contatos de acadêmicos. Recentemente me escreveu um alemão, mas é holandês, alemão, australiano, americano, querendo assistência para a pesquisa nessas línguas. Nós sempre estamos contentes quando isso acontece, porque se eles fizerem esse trabalho, nos ajuda muito com relação ao estudo da língua e à produção de material. Mas essas línguas em vermelho, nós já temos líderes, pastores timorenses, líderes de comunidade que se aproximaram de nós e fizeram um pedido oficial. Vocês podem nos auxiliar na tradução das Escrituras para a nossa língua? Isso é constrangedor, meus irmãos. Quando nós recebemos um pedido desse, ele bate fundo no nosso coração. Porque o nosso desejo é de responder, yes, sim, pronto, vamos fazer isso agora. Mas nós não temos recursos humanos. E aqui eu quero apertar os irmãos, hein?
Nós não temos recursos humanos, pessoas, vidas que se dediquem, no longo prazo, a aprender uma língua, escrever essa língua, falar nessa língua e traduzir a palavra de Deus para essas linguinhas aí em vermelho. São cerca de 80, 50 mil falantes, 80 mil falantes, 100 mil falantes nos seus grupos que estão ainda aguardando para que a gente possa responder positivamente a eles nesse pedido. E nós dissemos que sim, sim, nós estamos aqui para isso, meus irmãos. Mas vamos orar junto e queremos que no tempo de Deus isso vai acontecer. Nós, a Ellen, a Rebeca e eu, dificilmente vamos conseguir fazer tudo isso. Não é provável, mas não é impossível. William Carey fez muito mais do que isso, e outros também já fizeram, mas no ritmo que temos caminhado, diante das circunstâncias que o campo nos oferece, é pouco provável. Nós estamos orando por pessoas, recursos humanos que se disponham a fazer essa caminhada conosco. Vamos caminhar mais um pouquinho? Quando nós estamos nos relacionando, então, com um determinado grupo linguístico, nós não chegamos nele e falamos, vamos fazer a tradução da Bíblia para a sua língua. Nós geralmente começamos com algumas provocações. E isso nós fazemos através de material educacional. Nós fazemos o que é chamado de desenvolvimento das línguas, desenvolvimento linguístico. Por quê? Porque essas línguas são só faladas, elas ainda não foram grafadas, documentadas, escritas. Então, todo esse estudo precisa ser feito. Isso é um trabalho bem técnico, bem acadêmico, de gravar alguém falando, escrever os sons da palavra, escrever aquelas palavras e daí você fazer aquele caça-palavras de encontrar o verbo, cadê os pronomes, cadê os substantivos e toda aquela coisa que constitui a gramática de uma língua. Então, a gente faz isso. Começa fazendo pequenos dicionários, pequenas descrições das línguas e a partir disso nós fazemos então alguns materiais iniciais de alfabetização, de uso nas escolas para as crianças, uma pequena documentação que futuramente vai fundamentar o início de um trabalho de tradução para aquela língua. Então nós vamos trabalhando hoje com essas línguas. Tetundili é a língua nacional da capital, Makassai, Fataluku, Mambai, Idate, Tetunterik, Midik, Raklungu. Nós temos pedido para o Tocodede, para o Bunak, Kemak, Lolém, Laclei, Midik, Nauete. São todas línguas, meus irmãos, que são faladas, vivas e estão aguardando a palavra de Deus. Estas línguas aqui que os irmãos estão vendo são nomes de línguas, povos, pessoas que estão agora acordando lá, porque eles estão 12 horas à frente, então eles estão na segunda-feira pela manhã agora. E estão falando essas línguas nas suas casas, com os seus filhos, estão indo para a escola, estão indo para a sua plantação, horta, suas atividades, falando essas línguas, aguardando ainda a comunicação do Evangelho de forma clara na língua deles. O que nós temos feito, então? De fato, a Ellen, a Rebeca e eu, como eu disse aos irmãos, fomos para lá em 2013. Então, já completamos aí 9 anos direto. Os últimos 4 anos, praticamente, nós ficamos lá sem sair. Graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de ficar nesse período de pandemia, que foi muito bom, porque nós pudemos nos concentrar bastante, sem pensarmos em outra coisa a não ser sobreviver e trabalhar, né? E foi muito produtivo este período que nós ficamos lá. E com isso nós estamos construindo uma equipe. Nós estamos tentando aumentar a nossa capacidade humana, treinando timorenses locais. Então nós temos ali pastores timorenses e jovens que têm se dedicado a servir ao Senhor através da tradução das Escrituras, através do estudo das suas próprias línguas. E com eles, então, nós estamos trabalhando através de formação de equipes locais. É um trabalho que vai de longo prazo, de treinamento de timorenses que não foram privilegiados no seu sistema de ensino, não foram privilegiados na sua formação educacional, mas que estão com o coração dedicado ao Senhor e prontos a servir a Deus ali nesta tarefa. Também nós temos
A Igreja Presbiteriana, ela é chamada no Timor de Igreja Evangélica Presbiteriana Timor-Leste, e nós hoje contamos com 8 igrejas consolidadas, 11 pastores timorenses, mas nós devemos ter 13 ou 14 boas congregações aí de 100, 120 membros, mas que nós não temos pastores para pastorear essas comunidades. E por isso, então, ainda continuam como congregação. A Igreja Presbiteriana é uma igreja nova, ela nasceu em 2009, 2010, e com eles nós temos caminhado, e com eles Deus tem aberto portas para a comunicação do Evangelho em contextos diferentes. Os diferentes para não dizer difíceis. Eu não tenho nada para reclamar, mas são contextos em que fazem com que nós criemos estratégias e abordagens não convencionais para comunicarmos o Evangelho. E nem sempre nós somos bem-sucedidos. Geralmente, é muito comum pensar que nós estamos caminhando só positivamente, bem, vencendo, mas não é verdade. Em 2018, nós começamos um trabalho, a Ellen, Rebeca e eu, numa aldeia chamada Cairui. E ficamos, ela estava 2 horas da nossa casa. 2 horas no Timor não é como aqui, 2 horas de estrada asfaltada. Eram 2 horas de viagem. Nós íamos todo domingo e às vezes de semana para essa aldeia. E quando nós estávamos começando a encorpar um grupo forte que estava conhecendo o Evangelho, eles estavam dando os seus primeiros passos. E é muito gratificante, meus irmãos, comunicar o Evangelho para quem não tem nenhum fragmento de informação das Escrituras. Eles estão crus, e por estarem nessa condição, eles estão abertos e famintos por ouvir a palavra de Deus. Acontece que, depois de caminharmos por quase um bom tempo ali, e quando as coisas estavam se consolidando, nós tivemos alguns empecilhos, ataques e situações, tanto culturais como de perseguição, que impediu com que nós continuássemos esse trabalho. Quando nós estávamos sondando estratégias para nos reaproximar, a pandemia fechou totalmente a possibilidade de entrarmos naquela aldeia, e desde então não conseguimos voltar lá. Existe ali corações tocados pelo Evangelho, existe ali famílias que estão prontas para nos receber, mas ainda não conseguimos consolidar um trabalho que possa se sustentar por si só. Então, nós estamos orando, não significa que não vencemos, significa que estamos caminhando no tempo do Senhor. Mas a Igreja Presbiteriana tem caminhado bem, tem caminhado de forma que ela tem crescido, ela tem comunicado o Evangelho em diferentes contextos, aldeias, em diferentes grupos, em diferentes línguas. Eles estão formando pastores. Nós não temos um seminário, reconhecemos a necessidade de um seminário, mas ainda não temos essa possibilidade. Há conversas, mas estamos orando por isso. E novos pastores timorenses estão surgindo. O contexto é diferente, meus irmãos, o contexto é diferente, no sentido de que nós temos pastores que eles são analfabetos, não letrados. Pense num contexto em que a palavra de Deus está chegando agora, na sua própria língua, e pastores ainda não foram alfabetizados. E como fica, então, uma igreja em que o pastor não sabe nem ler, né? É muito interessante, porque não é difícil, no sábado pela manhã, um jovem estar lendo um texto bíblico para o pastor. Um jovem que trabalha conosco, ele fez muito isso, desde pequeno. Todo sábado ele sentava com o pastor e ele lia um texto. E aí o pastor ouvia o texto, aí repete, aí ele repetia de novo, ele lia, até que o pastor memorizava esse texto. Então ele passava aquele sábado com o texto na cabeça, e no domingo ele estava pronto para recitar aquele texto completamente e fazer toda a sua mensagem a partir do texto que ele havia então memorizado. Isso é um contexto de oralidade. A diferença em que nós temos o texto escrito, nós temos a Bíblia impressa e nós temos o hábito da leitura. No contexto de aldeias tradicionais como de Timor, a oralidade é o principal meio de comunicação. É só falado, é só contação de história, é só narratividade e pouca leitura. Praticamente, muito pouca, né? Muito pouca leitura. Mas, graças a Deus, a Igreja Presbiteriana tem caminhado. Dentro da Igreja Presbiteriana, talvez o organismo mais forte da igreja é o das senhoras, né?
E a Ellen começou esse trabalho recentemente, fortalecendo, então, o grupo de senhoras da igreja, no caso, na capital. E isso tem sido muito produtivo. Não é diferente lá, meus irmãos. As mulheres trabalham muito, né? Não vou dizer mais. Trabalham mesmo. Elas pegam para fazer o trabalho e fazem a sério. E graças a Deus, nós não estamos chamando de sociedade feminina, SAF, mas é o grupo de senhoras que tem fortalecido dentro da igreja e tem sido o primeiro grupo que está surgindo no contexto de sociedades, vamos dizer assim, que nós trabalhamos aqui. E isso tem se expandido. As outras igrejas presbiterianas fora da capital estão aguardando orientação para que elas possam constituir também ali os seus grupos e fortalecer assim as igrejas dentro do seu contexto das sociedades, vamos dizer assim, internas. Vamos lá. Basicamente, meus irmãos, nós trazemos um relato de gratidão a Deus, porque nos últimos 10 anos nós caminhamos servindo ao Senhor naquela pequena ilha. Chegamos no dia 2 de agosto, aqui no Brasil, depois de quase 4 anos lá. No começo de janeiro, se Deus permitir, nós retornamos ao Timor. Nós temos uma série de check-up médico, e visitar igrejas, e muitas outras exigências que a nossa agência, a PMT, ela nos faz, para que nós possamos voltar para o campo inteiros, são e sadios, para que nós possamos encarar mais uma temporada de provavelmente 3, 4 anos, mas o nosso trabalho, e é nessa perspectiva que eu me apresento como soldado raso, nós caminhamos nesses últimos 10 anos, servindo ao Senhor naquilo que Ele nos chamou. Sempre que pudemos, anunciamos a Cristo crucificado, focamos na tradução das Escrituras, estudamos as línguas, estamos documentando, concluímos o Novo Testamento, estamos avançando em 8 línguas diferentes, temos 3 projetos de tradução em 3 línguas diferentes. Nós vamos fazer o Antigo Testamento para a língua Tetundili, queremos avançar no Novo Testamento para a língua Mambai, para a língua Macassai, e, se possível, formarmos equipes para as demais línguas, para, então, continuarmos avançando na tradução da Bíblia e na expansão da igreja presbiteriana, na formação da sua equipe, obreiros locais, para que eles possam avançar dentro do seu próprio território, anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Quando os irmãos, então, olharem para nós daqui, talvez menos do que 10 anos, né? É possível que a gente venha antes. Eu quero trazer o relato de que nós estamos caminhando. E os irmãos acompanhem a nossa jornada. Todo domingo nós mandamos um pequeno vídeo, trazendo ali um pedido de oração, um agradecimento, os desafios da semana. E ali os irmãos podem acompanhar o andamento dos nossos trabalhos, da nossa família, da Rebeca, que se considera mais timorense do que brasileira. E é muito interessante nós observarmos a vida da Rebeca, porque a vida da Rebeca reflete mais, talvez, para ela e eu, o quanto nós estamos mais timorenses do que brasileiros, né? É engraçado ver uma criança querendo comer arroz no café da manhã, ou querendo... tem outros gostos e sabores na boca, tem outras preferências e costumes, e está surpresa com muita coisa que o Brasil oferece, chocada com a fartura e o conforto, e tudo que ela tem encontrado aqui. E isso é muito interessante de ver, porque, apesar disso, ela ainda já está pedindo, né, quando nós vamos voltar para casa, voltar para o Timor, e continuar as nossas atividades lá. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado. Realmente, nós somos gratos a Deus, porque os irmãos têm orado por nós, os irmãos têm caminhado conosco, com a nossa família, acompanhado a nossa jornada, e nós não nos sentimos só. Nós sentimos que os irmãos estão orando e caminhando conosco, e, se Deus quiser, vamos continuar assim, até que o Senhor altere as nossas rotas. Nós vamos continuar focados na missão que o Senhor nos deu, traduzir a palavra de Deus para quantas línguas nós conseguimos alcançar e pregar a palavra de Deus junto com a igreja presbiteriana lá no Timor-Leste. Eu quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 19. Mas, ao final, presbítero, por favor, me lembre de pegar, eu quero mostrar para os irmãos, fiquem à vontade para ver este material.
também para perguntar se vocês, os irmãos, tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, dúvida, seja qual for. Recentemente eu estive numa igreja e a irmã, por causa dos vídeos que nós enviamos, a irmã perguntou: e como ficou o caso daquela moça que tinha que pagar o dote, o noivo dela tinha que pagar o dote para ela casar e tal. E era uma dúvida que ela tinha, e uma dúvida válida, e eu fiquei muito feliz em responder. Eu quero convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu prometo que não vou me estender. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós encontramos uma história muito conhecida de um homem pequeno chamado Zaqueu. E eu quero ler com os irmãos, talvez eu hoje faça uma leitura de um tradutor da Bíblia. A Rebeca, certa vez, disse, eu estava explicando para ela o nosso trabalho, e eu disse: olha, Rebeca, cada palavra que está usada no texto, ela não está lá aleatória. Nós temos que encontrar por que essa palavra está aqui. Porque quando nós estamos traduzindo, não tem fuga. Todas as palavras, todas as vírgulas, preposições, nós temos que entender o que ela está fazendo ali, qual é a função dela, e como que a gente pode verter isso para uma outra língua, de maneira que ela comunique com sentido, e, de preferência, correto, né? Um sentido correto. Então eu falei para ela: nós temos que fazer uma investigação a fundo de cada versículo e encontrar o sentido de cada palavra. Ela falou: nossa, você parece um detetive de um texto. Eu falei: é isso aí. Nós temos que fazer uma grande investigação como um detetive para nós entendermos o que o texto está nos trazendo. E eu quero ler, meus irmãos, com vocês esses 10 versículos do livro de Lucas, capítulo 19, como um detetive, e analisarmos cada palavra. Eu não vou me estender, não vamos fazer cada palavra, mas o que o Senhor nos traz nesses 10 versículos? O que a palavra de Deus fala a nós, especialmente sobre a missão? Uma leitura missionária. E eu quero dizer aos irmãos logo de cara, de que nós estamos trabalhando com uma tarefa impossível. Quando você vê aquele mapa com todas aquelas línguas, e eu falo para os irmãos que nós vamos trabalhar com a tradução da Bíblia para todas essas línguas, os irmãos devem pensar: impossível. E eu concordo com você. É impossível. Não dá. É impossível que a Ellen e eu, sozinhos, consigamos estudar todas essas línguas, documentar e fazer a tradução versículo por versículo, para nós alcançarmos de forma satisfatória a comunicação do Evangelho para todos eles. É impossível. Mas a palavra de Deus nos traz um alerta sobre isso. Vamos orar para que possamos ler a palavra de Deus. Senhor, Tua palavra é luz para os nossos caminhos. O Senhor nos traz de forma clara a Tua vontade. Ó Deus, coloca diante dos nossos olhos, por meio da Tua palavra, que ela seja como água limpa, que lava o nosso ser, o nosso coração. Ó Deus, leva cativo todo o nosso pensamento, para que possamos nos submeter à Tua vontade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa fraqueza, limitação, falta de fé. Apesar de tudo que temos nas nossas mãos, os recursos, a experiência, o conhecimento, a alimentação espiritual que recebemos, nós ainda somos fracos e limitados na fé. Ó Deus, lava todo o nosso ser e a nossa mente, para que possamos ver a Tua vontade com clareza e com fé e coragem caminhar segundo a Tua santa vontade. Usa as nossas vidas, ó Deus, aonde o Senhor nos levar. Levanta no meio do Teu povo jovens dispostos a dedicar as suas vidas a serviço do Senhor, aonde o Senhor os levar. E que, a despeito das circunstâncias e situações, nós possamos desfrutar da Tua graça e da Tua bondade, gozar da Tua presença todos os dias e glorificar o Teu nome. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Há muito tempo atrás, a Ellen e eu ainda éramos novos e eu estava comunicando, assim como vim aqui em 2012, a nossa partida para o Timor-Leste. E eu disse em uma igreja o que eu iria fazer. E todas as atividades que Deus estava colocando nos nossos olhos. E ainda não tínhamos aquela experiência que hoje nós temos. Ainda não havíamos vivido num campo transcultural. Ainda não havíamos passado por tudo aquilo que hoje nós já passamos. Hoje fica muito mais fácil para mim me apresentar resultados, mostrar como as coisas têm caminhado e como Deus tem nos abençoado em diversas áreas. Acontece que, falando naquela igreja, uma irmã se levantou e disse: Você é louco, você vai levar a sua filha de 3 anos para um lugar desse. Você vai se expor, a sua família, a sua esposa, em situações de risco, perigo, doenças e tudo mais que nós encontramos naquele contexto. Alguém precisa te parar. Alguém precisa te segurar. Alguém precisa trazer você a bom senso e colocar o seu pé no chão, porque isso não vai dar certo. É impossível. E eu me lembro muito bem dessa irmã, e eu lembro com alegria, com gratidão, porque ela demonstrou uma preocupação sincera. Acontece que essa irmã, de certa forma, ela estava certa. É impossível a tarefa missionária. O contexto em que nós vivemos, meus irmãos, num país pós-guerra, nós, quando chegamos no primeiro momento, ainda estava em conflitos. Nós vivemos um contexto em que tudo que nós temos por pressuposto cultural assumido é diferente. É diferente. As discussões que nós temos no dia a dia com a nossa equipe, todos os dias nós almoçamos com eles, nós temos assuntos que são totalmente diferentes do que os irmãos estão acostumados a discutir. É um contexto em que a adoração a ancestrais, sacrifícios aos espíritos, sejam eles malignos ou benignos, a visitação a feiticeiros, a curandeiros, a magia tradicional acontece diariamente na porta da nossa casa. É um contexto em que nós temos que discutir a poligamia, o pagamento de dote de uma jovem ou de um jovem para poder formar a sua família, a entrega de filhos, sejam eles os primeiros, provavelmente para restituir o pagamento de um casamento, e tudo isso faz parte da nossa conversa diária. É possível nós comunicarmos o Evangelho num contexto desse? É possível comunicarmos um evangelho para pessoas que estão sacrificando animais e fazendo a leitura dos seus intestinos para prever o seu futuro, a sua sorte, o sucesso que ele encontrará nos desafios que ele tem pela frente? O texto de Zaqueu nos trará verdades que vão fortalecer a nossa fé e vão nos dizer: é impossível mesmo, não vai dar. E não sou eu quem estou dizendo isso. Para entendermos esse texto, nós temos que voltar um pouco. No capítulo 18, nós encontramos a história de um jovem rico. Capítulo 18, versículo 18. Veja essa história. E veja a leitura desses versículos, lembrando dos 10 versículos que acabamos de ler de Zaqueu. Certo homem, de posição, perguntou-lhe. Veja bem, o Senhor Jesus caminhava com os seus discípulos. O Senhor Jesus trazia uma mensagem a eles. E no capítulo 15 ele vem mostrando sobre o ensinamento da ovelha perdida. O pastor que abandonou as 99 e foi atrás da uma, da dracma perdida, do filho pródigo. E aqui o Senhor Jesus, então, ele ilustra com essas duas histórias o que ele estava querendo dizer. E olhem só as semelhanças entre esse jovem e Zaqueu. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. O Senhor Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele percebeu uma certa ironia, um tom na pergunta daquele jovem em que ele questionava a presença de Jesus. Ele diz: Bom mestre, e o Senhor, por que me chamas bom?
Por que o Senhor Jesus fez isso? Porque ele sabia que aquele homem de posição se considerava bom. Ele se auto-intitulava satisfatoriamente cumpridor da lei. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Então esse jovem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A lei eu a conheço e cumpro. Todos esses mandamentos eu faço, eu cumpro, eu satisfaço a lei. Ouvindo o Senhor Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O Senhor Jesus, conhecendo o coração daquele homem, de certa posição, provavelmente muito rico, o Senhor Jesus, conhecendo que ele se considerava justo, ele por si só se considerava satisfatoriamente cumpridor da lei. O Senhor Jesus então vai com o seu dedo e toca no ídolo do seu coração. Ok, mas falta uma coisa. Vai e vende tudo isso que você tem e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Essa palavra segue-me é a mais repetida pelo Senhor Jesus nos evangelhos. Ele está chamando constantemente as pessoas a siga-me, venha, siga-me, siga-me, deixe o que você tem e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Interessante, não? Geralmente nós associamos a riqueza à alegria. Mas este jovem, ele ficou muito triste, porque era riquíssimo. Os discípulos, vendo esta situação, quando eles se depararam com o Senhor Jesus dialogando com este jovem riquíssimo, que se encontrou com o Senhor Jesus, e ao ser desafiado, ele não estava pronto para abandonar os ídolos do seu coração e aquilo que estava assentado na sua vida como rei, a sua riqueza, eles ficaram chocados. E Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. O Senhor Jesus não está condenando a riqueza, ele não está falando, ter muito dinheiro, fecha suas portas para entrar nos céus. Não, não é isso. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso, os discípulos que estavam ali, eles ficaram surpresos e perguntaram, sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Se um rico cumpridor da lei é tão difícil de ser salvo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que ele entrar no reino dos céus, então quem pode ser salvo? Desse jeito, então, não dá, não vai dar. É impossível alguém abandonar todos os seus desejos e sonhos do seu coração para seguir ao Senhor. É impossível que um homem abandone todas as suas riquezas e tudo que ele tem como mais precioso para seguir ao Senhor. E o Senhor Jesus respondeu, é verdade, é impossível. Mas veja como ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. De fato, é impossível para nós, homens, abandonarmos tudo aquilo que domina o nosso coração, que leva cativo a nossa mente para seguirmos ao Senhor Jesus. Mas aquilo que é impossível para nós é perfeitamente possível para Deus. E o Senhor Jesus não apenas falou isso, ele não apenas ensinou aos seus discípulos por meio deste encontro com o jovem rico, mas ele também ilustrou isso. E ele ilustrou na vida de Zaqueu. Vamos lembrar muito bem a história do jovem rico. Ele era muito rico, ele era cumpridor da lei, ele se aproximou do Senhor Jesus e com ironia disse, bom mestre, o que tenho que fazer para lhe dar a vida eterna? Eu cumpro toda a lei. O Senhor Jesus disse, ok, você pode cumprir toda a lei, agora vai, larga tudo isso que você tem por precioso e siga-me. Coloque ao Senhor Jesus acima de todas as coisas no seu coração. Abandone tudo aquilo que você tem por precioso para seguir a Cristo. Ao ouvir isso, ele ficou muito triste. Então o Senhor Jesus quis ilustrar para os seus discípulos o que para os homens é impossível, para Deus é perfeitamente possível. Entramos então no capítulo 19 e nós vamos ver em primeiro lugar
que o Senhor Jesus, o próprio Deus, é quem busca o pecador. Essa palavra, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, é interessante de ser observada. Jericó não estava no caminho de Jerusalém. Jesus já caminhava em direção à cruz. O Senhor Jesus já estava dando seus primeiros passos, ele sabia o que estava por vir, lá na cruz, em Jerusalém. Mas antes de ir para Jerusalém, ele fez um desvio, e ele foi para Jericó. Ele não estava na sua rota, mas ele fez esse desvio, intencionalmente atravessando aquela cidade em busca de um homem. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Interessante como o texto descreve a pessoa de Zaqueu. Quando ele diz que ele era o maioral dos publicanos, ele está praticamente dizendo o menos provável de se aproximar do Senhor Jesus. O mais odiado na cidade. Por quê? Porque um publicano, ele era um judeu que havia traído o seu povo e estava a serviço do Império Romano. Com isso, ele passava então a servir os romanos, cobrando de forma desonesta impostos, taxas e usurpando o seu próprio povo. Ele era abandonado pela sua família, um publicano não podia participar das atividades religiosas na sinagoga, ele era rejeitado pelo seu próprio povo, pela sua própria família, a serviço de um outro povo que oprimia o seu próprio povo. E ele fazia isso geralmente por causa da riqueza. E não à toa, Zaqueu, um homem publicano e também muito rico, morava naquela cidade. Procurava ver quem era Jesus. Zaqueu provavelmente havia ouvido, todos haviam ouvido, da pessoa do Senhor Jesus. E talvez por curiosidade, ele passou então a buscar, de alguma forma, a ver quem era Jesus. Mas ele não conseguia, porque a multidão era muito grande, todos estavam ao redor de Jesus, caminhando naquela cidade, e o Senhor Jesus caminhava de forma intencional. Quando diz atravessava a cidade, ele não estava andando como um turista aleatório, tirando selfie pela cidade. Ele estava caminhando em direção a um propósito específico. Então Zaqueu correu adiante, subiu a um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu. Esse versículo 5 é um dos versículos mais difíceis de traduzir desse texto. E é um dos versículos-chave, junto com o 10. Em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor Jesus foi em direção a este homem chamado Zaqueu. Diferente daquele jovem, aquele jovem é quem se aproximou de Jesus para questionar a Jesus. Aqui não. O Senhor Jesus é quem buscou a Zaqueu. Em seguida, o Senhor Jesus chamou a Zaqueu. O Senhor Jesus convocou a Zaqueu. Veja bem, o Senhor Jesus andando naquela cidade, em Jericó, é como se ele não conhecesse ninguém. Ele não conhecia. O pressuposto é de que Jesus estava passando pela cidade. Ele então olhou para cima da árvore e disse: Zaqueu. O Senhor Jesus sabia quem era Zaqueu, e não apenas sabia que ele era um publicano, rico, mas também o seu nome. E o Senhor disse: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Essa palavra convém, quando nós trabalhamos na tradução, nós colocamos com mais ênfase, porque hoje eu tenho que ficar na sua casa. É necessário, não é uma opção, não é uma alternativa, não é se você quiser ou se houver alguma oportunidade na sua agenda, não. O Senhor Jesus está dizendo: eu tenho que ir na sua casa, eu estou passando pela cidade de Jericó para me encontrar com você e eu estou te chamando pelo nome para estar na sua casa. Eu tenho que hoje ficar na tua casa. O Senhor Jesus buscou a Zaqueu. O Senhor Jesus chamou a Zaqueu. Não apenas chamou, mas o convocou pelo nome para se assentar com o Senhor Jesus. Zaqueu então desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Essa palavra alegria não está aqui aleatória. Ela está justamente para contrastar com aquele jovem rico que, ao se encontrar com o Senhor Jesus, ele ficou muito triste. Os discípulos, os que estavam, a multidão ao redor,
eles certamente observaram o contraste. Aquele jovem rico, pomposo, cumpridor da lei, ele não conseguiu abandonar tudo e seguir a Cristo. O publicano, rejeitado, a sua família, o seu povo não o queria, pecador, muito rico também, encontrou-se com o Senhor Jesus com alegria. Mas todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara, o Senhor Jesus, com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Veja bem, a lei do Antigo Testamento dizia que, se Zaqueu houvesse defraudado, roubado alguém, ele deveria devolver o mesmo valor, mais 1/5 do valor que ele roubou. Mas Zaqueu foi muito além da lei. Ele disse: a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais a esses a quem eu prejudiquei. Por quê? Porque Zaqueu já não tinha mais a sua riqueza como o senhor da sua vida, porque os seus tesouros, os seus bens já não dominavam mais o seu coração. Ele estava agora a serviço do Rei, do Senhor, o dono de toda a riqueza, Jesus Cristo. O Senhor é quem transforma e salva o pecador mais improvável, o pecador mais baixo na escala que nós colocamos diante da sociedade, dos nossos olhos, das culturas. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Senhor Jesus buscou a Zaqueu. Ele desviou seu caminho e foi até ele. O Senhor Jesus chamou a Zaqueu. Ele convocou a Zaqueu e disse: eu vim aqui para me encontrar com você. É necessário, eu tenho que estar com você hoje, na sua casa. O Senhor Jesus transformou a vida de Zaqueu. E aquilo que dominava o seu coração, que era por mais precioso para aquele pequeno homem, ele abandonou tudo, porque a sua alegria agora era estar com Cristo. E o Senhor também é quem salvou a Zaqueu. A salvação, palavra salvação aqui, é muito difícil de ser traduzida para o teto. Quando nós trabalhamos com essa palavra, junto com o versículo 10, Filho do Homem, na verdade, essa expressão, Filho do Homem, até hoje nós estamos lutando. Nós adotamos uma palavra, Emawan, mas ainda não estamos perfeitamente ou completamente satisfeitos com o sentido. E isso é porque o termo é difícil. O Filho do Homem refere-se a Cristo, o Senhor, o Deus vivo que se fez homem, enviado por Deus, habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco. E ele veio fazer o quê? Buscar e salvar o perdido. Veja bem, meus irmãos, quando nós olhamos para a tarefa missionária, de fato, é verdade, ela é impossível. É impossível que um brasileiro saia daqui de São Paulo e vá viver numa pequena ilha em contextos totalmente diferentes e aprenda a falar a língua deles, e a viver como eles, a comer como eles, a brincar como eles, a estar como eles, a ter prazer nas atividades deles. É impossível. Não vai dar. É impossível que nós consigamos comunicar uma mensagem em que faça com que eles abandonem a sua idolatria e adoração a espíritos malignos ou benignos, a ancestrais, a que eles parem de acreditar em feitiçarias e magias e tudo aquilo que domina o seu dia a dia dentro de um contexto animista que corrompe e destrói a esperança de todos os timorenses. É impossível para nós, homens. Não há poder, capacidade ou conhecimento humano que possa fazer com que a mensagem do Evangelho transforme o coração do homem. Mas o que é impossível para nós
É perfeitamente possível para Deus. E é por meio do Espírito Santo de Deus que a mensagem tem sido pregada e vidas têm sido transformadas. E que feiticeiros têm abandonado todas as suas magias e todas as suas crenças. E que homens que antes adoravam a espíritos e ancestrais, que ofereciam sacrifícios de animais e magias das mais perversas que os irmãos possam imaginar, hoje eles estão dobrando seus joelhos e adorando a Cristo, o Senhor das suas vidas. Eles estão abandonando todos os seus ídolos e que dominavam os seus corações e que faziam com que eles fossem escravos dos seus pecados e as suas mentes eram corroídas e corrompidas diariamente. Hoje eles estão alegres por se encontrarem com Cristo. Aos nossos olhos, nós não sabemos quem o Senhor irá transformar. Ellen e eu, frequentemente, estamos conversando, poxa, se aquele jovem ele se achegasse à igreja, ele tem liderança, ele tem iniciativa, ele é dedicado no que faz, ele é cheio de habilidades, ele canta bem, ele toca, ele tem muito para contribuir. Mas o Senhor vai lá numa aldeia distante, pega um rapaz que não sabe nada e transforma aquela vida e traz dele de uma casa de barro e faz dele um pregador da palavra e faz dele um evangelista que comunica a mensagem de salvação nos lugares que nós não conseguimos entrar. Porque aos nossos olhos, meus irmãos, é impossível. E de fato não vai dar. Mas o que é impossível para nós é perfeitamente possível para Deus. A obra missionária não está nas nossas mãos, ela é a missão feita e dada por Deus. O Senhor Deus é quem proveu a salvação em Cristo Jesus. E Cristo se entregou como Filho do homem. Ele veio até nós para buscar eu, você e os meus irmãos timorenses e nos salvar, assim como Zaqueu, os pecadores mais improváveis, transformar o nosso coração e tirar tudo aquilo que está em nós, arraigado nas nossas mentes e no nosso coração, e que nos leva cada vez mais a distanciarmos-nos de Deus. E Ele tira tudo aquilo que domina a nossa mente, tudo aquilo que faz com que nós dediquemos o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós gostamos muito mais do que estar na presença de Cristo. E Ele tira tudo isso. E Ele traz em nós a alegria de abandonarmos tudo e de deixarmos para trás e de nos esquecermos daquilo que antes nós éramos, daquilo que antes nós tínhamos, daquilo que antes nós desejávamos, para que nós possamos nos alegrar em estar na presença de Cristo todos os dias. E esta verdade, meus irmãos, é uma verdade que está no meu coração e que eu acredito está no coração dos irmãos e que tem se feito presente na vida dos nossos irmãos timorenses. É o Senhor quem nos busca, é Ele quem nos chama e é Ele quem nos salva. E é Ele quem salva os nossos irmãos timorenses. É o Senhor quem faz toda esta obra e transforma a vida dos nossos irmãos mais improváveis. Não há pecador que não possa ser transformado pela palavra de Deus com a ação do Santo Espírito, que nos tira de todo o pecado. Eu me lembro, meus irmãos, ainda criança. Quando eu era criança, eu me lembro do pastor Paulo, lá em Campos do Jordão, né, pastor? E o meu pai é pastor também. E certa vez nós fizemos um culto na praça e eu tocava, eu acho que aquele dia eu toquei baixo ou violão, e o meu pai pregou e não teve ninguém ali que deu atenção para a gente. E a gente pregou, fizemos o cântico, oramos e fomos embora. Passou alguns anos e nós um dia estávamos lavando o carro na porta de casa, apareceu um senhor de terno e ele veio até nós e disse, licença, pastor Daniel. Estava eu e meu pai lavando o carro. E meu pai, sim, pois não. Eu vim aqui, eu estou buscando o senhor já há algum tempo, porque o senhor fez um culto na Praça Silva Teles, e eu estava deitado no banco da praça, debaixo do banco da praça. E naquele culto, eu fui encontrado por Cristo. E naquele culto, na mensagem que o Senhor trouxe aquele dia, o Senhor Jesus mudou o meu ser. E eu fui transformado. E o Senhor me levou para uma igreja, e naquela igreja eu pude ser discipulado e ser preparado, e hoje eu sou um evangelista. Mas até hoje eu não estava em paz, enquanto eu não agradecesse ao Senhor por aquele dia. Aquele dia que nós achamos que havia sido
em vão, o Senhor tocou o coração de um dos pecadores pouco prováveis de ser alcançado pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, quando caminhamos novamente para retornar ao Timor, nós caminhamos na convicção de que não é pela nossa força, capacidade ou conhecimento que nós vamos anunciar a mensagem de salvação, mas é sabendo que esta tarefa, por mais que impossível, ela é feita pelo próprio Deus. É Ele quem irá buscar, chamar e salvar a todos os perdidos, de todas as nações, em todos os lugares nessa terra, para a glória do seu nome.